Olá, amigos. Meu nome é Camila. Estou mais uma vez aqui na Fraternidade Espírita Candeia de Maria para mais uma reflexão. Hoje trouxe um texto do Evangelho por Emmanuel, comentários do Evangelho segundo São Mateus. O texto inicia com a citação: pois com juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida que medis, serei medidos. Socorramos. De certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer distância, desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta. Situemo-nos aos pés dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação de serviço silencioso. Se aparecer oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhe o apreço. No pensamento, guardemo-nos todas as vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-nos na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-nos quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecemos-nos para o bem, é o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Mestre Divino, com a medida em que tivermos medido, nos hão de medir a nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a quem foi muito dado, muito será pedido, no item 10 e 12. Nos elucida a respeito da forma que podemos agir diante de um companheiro de jornada que, por razões que fogem à nossa compreensão, se desviam do caminho reto e caem nas veredas da obsessão. Antes de julgar, vamos estender a mão, acolher sem acusar. Aos espíritas, portanto, muito será pedido, porque muito receberam, mas também aos que souberem aproveitar os ensinamentos, muitos lhes será dado. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deverá ser de procurar nos conselhos dados pelos espíritos alguma coisa que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Esse tema mostra a estreita relação entre o conhecimento adquirido e a responsabilidade que daí se origina. Preciso, porém, não nos esqueçamos que quanto mais recebemos esses ensinamentos das esferas espirituais, maiores se tornam as nossas responsabilidades, pois a doutrina nos mostra com a clareza que devemos ou não fazer e quais devem ser nossas atitudes para com nossos semelhantes. O espírita, portanto, não pode alegar ignorância e falta de conhecimento, nem tampouco procurar justificativas e desculpas a cada erro que comete. Deve, ao contrário, lutar contra suas imperfeições, procurando melhorar-se, quanto possível. Jesus ressalta nesses ensinos a lei do livre-arbítrio, a lei do causa e efeito e a consequente responsabilidade de cada um no seu viver. Por isso, Jesus veio ao mundo para ensinar as leis morais, que devem ser vividas por todos, filhos de Deus. Evidencia a grande responsabilidade dos que as conhecem e não as praticam.
como se vê na resposta aos fariseus, que se julgavam e eram os mais esclarecidos da nação. Se vós fosseis cegos, não tereis culpa. Os talentos que recebemos de Deus, sejam os de conhecimento, sejam os de bens materiais, devem ser multiplicados em favor do próximo e nos impõem uma responsabilidade maior perante a providência divina. Responsabilidade maior perante a providência divina e nossos semelhantes. A providência divina nos cobra da mesma proporção que nos oferece. Se muito recebemos, maior é a nossa obrigação de doar em favor do nosso próximo. Somos responsáveis não somente pelos nossos erros cometidos, mas também pela nossa inércia, comodismo e má vontade. Quanto mais conhecimento adquirimos, mais compreensão devemos ter com os que ainda não conseguem perceber a grandiosidade de Deus. Se conseguimos discernir o bem do mal, é que já conhecemos o mal e o bem, e se o Senhor nos permite identificar as necessidades alheias, é porque de um modo ou de outro já podemos auxiliar. Muitas vezes o homem que traz o orgueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes de ignorância e da inexperiência. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Aproveitamos o irmão de boa vontade na plantação do bem. Que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e os nossos defeitos de cada dia? A benefício da nossa edificação, rendermos a conduta do Cristo na apreciação de quantos que lhe defrontam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era mulher obsediada e inconveniente, mas para ele, para Jesus, surgiu como sendo formoso coração feminino atribulado por indizíveis angústias, que compreendido e amparado lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era o usuário de mãos azivranhadas e infelizes. Para ele, no entanto, era amigo do trabalho, a quem transmitira levantada noções de progressos e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fulgiria a luz do Pentecostes para vincular o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo, doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era companheiro mal conduzido, que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Observamos-nos amando, porque apenas o amor puro arrancará, por fim, as escamas da treva de nossos olhos, para que os outros nos pareçam na bênção de Deus que invariavelmente trazemos consigo. Por isso, quanto mais adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se nos impõe a obrigação de compreender e desculpar na sustentação do equilíbrio em nós e em torno de nós. Daí a necessidade da convivência com os que nos espelhando uns nos outros. Não para criticá-los, mas para nos entendermos através da bendita reciprocidade, nos variados cursos da tolerância em que a vida nos situa, no clima da evolução terrestre. Assim é que no educandário da existência, aquele companheiro que somente identifica o lado imperfeito dos seus irmãos, sem observar-lhes a boa parte, que jamais se vê disposto a esquecer as ofensas de que haja sido objeto, que apenas se lembra dos adversários como um propósito de arrasá-los sem reconhecer-lhes
as dificuldades e sofrimentos, que não só analisa as razões dos outros a fixar-lhe unicamente nos direitos que julga pertencer-lhes, que não enxerga passível de censura que não se enxerga passível de censura ou de advertência em momento algum, que se considera invulnerável nas opiniões que emita, na conduta que expose, que não reconhece as próprias falhas e vigia incessantemente as faltas alheias, que se dispõe a pronunciar uma só frase de consolação e esperança em favor dos caídos na penúria moral, que se utiliza da verdade exclusiva para ameaçar ou ferir, será talvez de todos nós aquele que exija entendimento e ternura, de vez que, desajustado na intolerância, se mostra sempre desvalido da paz e necessitado de amor. Façamos uso da ferramenta mais poderosa que temos em nossas mãos, que é a oração sincera, e pedimos assim: que a paz de Jesus permeie nossas vidas hoje e sempre. Jesus, Mestre amado, médico das almas, pastor compassivo, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de orar em teu nome. Ampara-nos a todos os presentes e nos ilumine com a compreensão de teus ensinamentos, e que, fortalecendo-nos para colocarmos em prática tudo que aprendemos, derrame sobre todos nós a luz do teu imenso amor e permaneça conosco em todos os momentos da nossa vida. Oremos e agradecemos a Deus o privilégio santo de poder trabalhar no corpo a que se acolhe. Se ouvimos o mal, falemos o bem. Ajusta-se-nos no dever cumprindo a obrigação que a vida nos assinala. Na rua, estende as mãos que auxiliam em amparo fraterno. Em casa, forma a paz que auxilia e constrói. Prejudicado, faz-nos esquecer. Ofendido, faz-nos perdoar. Não discuta, não realiza e nem pergunta, apenas serve. Não censura, abençoa nem condena, restaura. Desce para ajudar sem tistar-se na sombra. Alteneia-se na luz, mas apaga ser humilde, por saber-se instrumento do serviço do Pai. Repartimos o que temos sem reclamar louvores. Corrige-nos levantando e nos educa amando sempre. Tolera sem revolta as provocações que nos ferem, transformando em bondade o fel das próprias dores. De alma do entendimento, harmônico e profundo, faz-nos fonte de amor para os males da vida do nosso próximo, fazendo-nos raios de sol para as trevas do mundo. Muito obrigada a todos que escutaram essa mensagem e até a próxima.